Sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula nós vamos falar sobre os transtornos de ansiedade. Esse é um grupo de condições bastante prevalente na prática clínica, pessoal. Ao longo da aula, eu vou apresentar a vocês o que caracteriza esses transtornos, como identificá-los, diagnosticá-los e conduzir cada um deles de forma adequada. Beleza? Então vamos em frente. Pessoal, aqui a gente começa falando sobre o que é ansiedade. Primeiro, é importante entender que ela pode aparecer como um sintoma psiquiátrico, mas também como uma reação emocional que não é necessariamente patológica, tá bom? Nem toda ansiedade, vocês gravem isso, nem toda ansiedade é doença. Tá? Isso precisa ficar claro. A ansiedade ela funciona como um sinal de alerta, como se o corpo dissesse: opa, tem alguma coisa errada aqui. Isso acontece diante de um estímulo que o indivíduo percebe, por exemplo, como sendo perigoso, mesmo talvez que esse perigo não seja real. A manifestação da ansiedade ela pode ser bem variada, pode incluir aí sintomas físicos, pensamentos catastróficos, alterações no comportamento, e isso muda bastante de pessoa para pessoa. Em muitos casos, pessoal, essa ansiedade é até útil. Ela ajuda a gente a se preparar, a tomar decisões, a reagir diante de desafios. Então, sim, um certo grau de ansiedade é esperado, é saudável e é adaptativo. Por exemplo, nos dias de prova, como é que vocês ficam nos dias que antecedem as provas? Não é? Não dá aquela ansiedade te dá uma energia ali que você consegue rever o conteúdo e tal. Isso é uma ansiedade, é um sentimento, né? É uma reação do corpo que é adaptativa e que é saudável e esperada em determinados pontos. O problema é quando ela aparece sem um motivo aparente ou de forma muito exagerada para o que está acontecendo. Aí sim, a gente começa a falar de ansiedade como um transtorno mental. Nesse caso, é aquela emoção desagradável, incômoda, que às vezes surge sem nem ter um estímulo externo claro ou que vem de forma totalmente desproporcional. E isso, claro, acaba gerando sofrimento, impacto negativo na vida da pessoa, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. Beleza? Tudo certo até aqui, pessoal? Faz sentido essa diferenciação? É uma reação normal do nosso corpo, mas dependendo da intensidade ou da falta de um substrato pelo qual ela exista, isso se torna um transtorno. Beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a etiologia dos transtornos de ansiedade. Pessoal, não dá para a gente apontar uma causa única e específica para esses transtornos, tá? Lembram do que a gente conversou sobre o fato de ser transtorno e não ser considerado doença em si? Por quê? O que nós entendemos hoje é que, na verdade, os transtornos de ansiedade eles resultam de uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. A hipótese monoaminérgica que eu conversei com vocês na aula de depressão também se aplica aqui, tá? Ou seja, não é só ambiente, também não é só genética, é a combinação dos dois que contribui para o desenvolvimento da ansiedade. Fatores aí como baixa escolaridade, baixa renda familiar, experiências adversas na infância como abuso, negligência, maus tratos, estresse precoce, tudo isso está associado a um risco maior de desenvolver transtornos de ansiedade. Além disso, aí eventos negativos ao longo da vida, como a perda de um ente querido, perda do emprego, também entram nesse contexto, certo? E uma outra coisa importante, a ansiedade pode aparecer como um sintoma secundário em outras situações. Por exemplo, no uso de drogas, na abstinência de substâncias. Lembra quando a gente conversou do paciente que está ali tentando parar de fumar? Pode gerar ansiedade, tá? E também pode estar associada a outras condições clínicas ou transtornos mentais. Por exemplo, transtornos psicóticos, transtornos do humor, tá? É bem comum ela aparecer comórbida com outras coisas. Então, entender essa multiplicidade de causas ajuda bastante, pessoal, na abordagem do paciente. Beleza? Tranquilo até aqui?
Bom, pessoal, agora vamos ver como fazer o diagnóstico dos transtornos de ansiedade. Não existe um exame específico que feche o diagnóstico, então a gente precisa ficar atento a algumas situações que aumentam a probabilidade de estarmos diante de um caso de transtorno ansioso. Primeira coisa, se o paciente traz uma queixa clara de ansiedade, ou se você, consultando esse paciente, tem uma impressão clínica forte que ele está ansioso, já acende um alerta. Beleza. Olha só. Outra situação comum é quando o paciente apresenta sintomas físicos que são difíceis de caracterizar. Por exemplo, dor no peito, falta de ar, palpitação, mas clinicamente aquilo ali não preenche as características de uma doença orgânica. Às vezes tem exames e esses exames não mostram nenhuma alteração orgânica. Ou então os sintomas têm uma característica assim bizarra, muito diferente do que é esperado. Isso é um sinal de que pode haver um transtorno de ansiedade por trás, tá? Só tomem cuidado para não bater o olho em tudo e falar, é ansiedade. Não, a gente vai excluir causas orgânicas, obviamente, principalmente no caso de sintomas físicos aí difícil de ser caracterizado. Então a gente tenta excluir outras causas primeiro. Além disso, pacientes que estão passando por um estresse intenso, eles também merecem uma atenção especial. A gente precisa considerar que esse estresse pode estar se manifestando como ansiedade, tá? E por fim, um detalhe importante: pacientes que hiperutilizam o serviço de saúde, ou seja, que procuram com muita frequência atendimento médico, muitas vezes com queixas inespecíficas, tá? Também podem estar sofrendo de um transtorno ansioso. Então fiquem atentos a esses casos, a esses sinais, que eles vão ajudar bastante a gente a suspeitar desse diagnóstico. Certo, pessoal? Seguindo então para a nossa abordagem, para fazer esse diagnóstico. Aqui estão algumas perguntas que podem ajudar bastante na detecção de casos de ansiedade. São perguntas simples, diretas, mas que podem trazer à tona sintomas importantes. E vocês vão perceber, pessoal, que elas ajudam a gente a direcionar para o guarda-chuva dos principais transtornos ansiosos. Vocês vão ver que quando a gente fala de transtornos ansiosos, é um guarda-chuva, que cada pontinha do guarda-chuva é um transtorno específico. Então vejam, naqueles casos que a gente conversou no slide anterior, quando você suspeita de ansiedade ou quando o paciente traz essa queixa, ou então sintomas sem explicação médica, que você já descartou causas orgânicas, o paciente que está passando por um sofrimento intenso, tá? Todas essas condições, né, paciente hiperutilizador, nós vamos fazer essas perguntas para esse paciente. A primeira pergunta, olha só, você teve alguma crise ou ataque de ansiedade em que de uma hora para outra se sentiu muito assustado, ansioso e desconfortável? Essa pergunta, pessoal, é ótima para investigar, por exemplo, episódios de pânico, tá? Ataques de pânico. Outra pergunta útil. Você diria que está com os nervos à flor da pele, muito preocupado, ansioso com tudo, ou assim se sentindo no limite? Essa sensação de tensão constante, ela pode, pessoal, indicar um transtorno de ansiedade generalizada. Olha só, outra coisa que também vale a pena perguntar. Ficar desconfortável e ansioso perto de pessoas é um problema para você? Aqui a gente está investigando se existe alguma fobia social. Mais uma. Nesses últimos meses, você vem tendo sonhos ou pesadelos repetidos sobre uma situação traumática na sua vida, pensamentos repetidos, flashbacks da situação? Essa pergunta aqui, pessoal, ela ajuda a rastrear sintomas relacionados ao transtorno de estresse pós-traumático, beleza? E por fim, olha essa pergunta. Você tem manias ou rituais de checar ou verificar coisas, contar ou limpar ou ficar organizando? Se sim, essas manias incomodam você e tomam ao menos uma hora do seu dia?
Aqui, pessoal, a gente está investigando sintomas de transtorno obsessivo compulsivo. Perceberam? Então, essas perguntas ajudam a levantar hipóteses e a orientar melhor a nossa anamnese, tá? Porque se você percebeu que direcionou positivo para uma dessas queixas, a gente vai abrir os critérios diagnósticos pensando nesse possível transtorno ansioso específico, né? E aí a gente vai guiar o raciocínio. Tentem usar isso na prática, pessoal. Vocês vão ver que facilita demais o raciocínio. Se essa investigação que acabamos de fazer for positiva, aí precisamos descartar alguns diagnósticos diferenciais antes de realmente confirmar que se trata de um transtorno de ansiedade. Primeiro, vamos olhar aqui do lado esquerdo do slide. A gente tem uma lista de diagnósticos diferenciais que podem simular sintomas de ansiedade. Na parte cardiovascular, por exemplo, precisamos considerar a síndrome coronariana aguda, insuficiência cardíaca, arritmias, tá? Então, na suspeita, vale a pena solicitar pelo menos um eletrocardiograma, tá? Na parte pulmonar, doenças como asma, DPOC também entram como possíveis causas, tá? Na suspeita do diagnóstico dessas doenças, a espirometria, o raio-x ajudam na investigação. Endocrinologicamente falando, várias alterações podem gerar sintomas semelhantes aos da ansiedade, por exemplo, disfunções da tireoide, hipoglicemia, hiperparatireoidismo, menopausa, doença de Cushing, feocromocitoma, entre outros, né? Então, na suspeita aqui, TSH, eletrólitos, por exemplo. Do ponto de vista hematológico, anemia, pode gerar taquicardia, fraqueza, mal-estar, né? Tudo isso pode aí ser confundido com sintomas de ansiedade. Então, o hemograma na suspeita dessas doenças pode ser interessante. Na parte neurológica, a gente tem que pensar em epilepsia, encefalopatia, tremor essencial, né? E aí, ideal seria complementar a investigação, talvez um eletroencefalograma, ressonância de crânio para avaliação, certo? Geralmente, nós vamos guiar a necessidade desses exames por meio da clínica, ou seja, conversando com o paciente, tentando buscar esses diagnósticos diferenciais, tá? Além disso, pessoal, também é importante investigar o uso e a abstinência de substâncias. Isso inclui desde drogas ilícitas até o uso de medicamentos ou de cigarro, bebida alcoólica, tá? Tudo isso a gente precisa investigar. Beleza, pessoal? Agora, olhando para o lado direito do slide, nós temos uma lista de medicamentos que podem causar sintomas de ansiedade também. Olhem só, é uma lista extensa. A gente tem desde corticoides, carbamazepina, broncodilatadores que são usados no tratamento de asma, podem ser utilizados também no DPOC. Um exemplo clássico aqui, o salbutamol, né? Nós temos aí também dentro dessa lista simpático-miméticos como adrenalina. Olha aí dentro dos simpático-miméticos também os agentes que nós discutimos lá na aula de IVAs, que são usados como descongestionantes nasais, efedrina, pseudoefedrina, tá? Podem causar sintomas ansiosos, tá? Porque eles circulam no corpo inteiro e uma das coisas que eles fazem pode aumentar a frequência cardíaca, a percepção dos batimentos, né? Outros exemplos incluem levodopa, metoclopramida, os próprios antidepressivos no início do uso podem gerar sintomas ansiosos como efeito colateral, anticolinérgicos, estimulantes como cafeína, anfetamina, cocaína e até medicamentos comuns, alguns antibióticos, antihistamínicos podem ter sintomas assim também, né? E até mesmo a retirada de certos medicamentos, como benzodiazepínicos, álcool, sedativos, também pode desencadear ansiedade. Então, sempre que o paciente estiver usando alguma dessas medicações ou tiver mudado recentemente a dose, a gente precisa considerar essa possibilidade, beleza? Diagnóstico de ansiedade é clínico, mas exige bastante atenção a esses fatores. Beleza, pessoal? Então, depois que a gente descarta causas clínicas e o uso de medicamentos como origem dos sintomas, o próximo passo é pensar nos transtornos de ansiedade propriamente ditos, tá? E aqui, no slide que a gente está vendo agora,
tem um bom resumo para guiar esse raciocínio, com base naquelas perguntas que eu ensinei vocês fazerem lá na suspeita de ansiedade. Então, olha só, se o paciente relata ataques súbitos de ansiedade, com medo intenso que isso volte a acontecer, a gente precisa checar os critérios diagnósticos para transtorno de pânico. Agora, se o que aparece é uma ansiedade intensa, com muita preocupação com coisas do dia a dia, inquietação, dificuldade de controlar os pensamentos, isso aponta mais para transtorno de ansiedade generalizada. Se o problema é medo ou constrangimento em situações sociais, especialmente aquelas que envolvem algum tipo de avaliação ou exposição, o mais provável é transtorno de ansiedade social, também chamado de fobia social. Quando o medo é direcionado a objetos ou situações bem específicas, como agulha, altura, avião, a gente precisa investigar se é uma fobia específica. Se houver um trauma grave e o paciente relata reviver essa situação com frequência, tem hipervigilância, pesadelo, comportamentos de esquiva, isso leva à suspeita de transtorno de estresse pós-traumático e a gente precisa olhar os critérios. E, por fim, se o paciente relata obsessões, que são aí os pensamentos intrusivos, ou compulsões, que são os comportamentos repetitivos, como checar, limpar, contar, o transtorno obsessivo-compulsivo entra como hipótese. Então, com base nos sintomas predominantes, a gente direciona melhor a investigação. Entenderam essa lógica? Agora, pessoal, um ponto super importante. Além de identificar o transtorno de ansiedade em si, a gente precisa investigar possíveis comorbidades específicas e riscos associados. Olhem só. Essas comorbidades aqui, elas são comuns e muitas vezes agravam o quadro ou interferem na resposta ao tratamento. Primeira coisa, a gente deve rastrear depressão nesses casos em que suspeitamos de transtornos de ansiedade. Por quê? Porque é muito comum que a depressão ela seja comórbida, tá? Com a ansiedade, por exemplo, e vice-versa. Por isso, a gente pode usar o PHQ-2, que são aquelas duas perguntas simples, né, que eu ensinei para vocês na aula de rastreamentos. Se a pessoa somar 3 ou mais pontos, já liga o alerta para uma possível depressão comórbida. As perguntas aí são: nas 2 últimas semanas, você se sentiu para baixo, deprimido, sem esperança? Ou com pouco interesse ou prazer pelas coisas que normalmente gosta de fazer? Essas são as 2 perguntas do PHQ-2, tá? Depois, a gente precisa investigar se existe um transtorno bipolar comórbido. Uma pergunta útil aqui é: alguma vez você se sentiu tão eufórico ou cheio de energia ou até muito irritado ao ponto disso ter causado problemas ou das pessoas acharem que você não estava no seu estado normal? Essa é uma pergunta introdutória, né? Mas aqui é interessante lançarmos mão do questionário MDQ, tá? Que eu vou apresentar para vocês com mais detalhes na aula de transtorno bipolar. Por que isso é tão importante, professor? Lá na depressão eu falei a mesma coisa, lembra? Porque se nós pensarmos em tratamento farmacológico para ansiedade, os ansiolíticos, antidepressivos, não são adequados se esse paciente tiver um rastreamento positivo para transtorno bipolar. Por quê? Porque esses medicamentos têm risco de fazer virada maníaca, tá? Então eu não posso utilizar esses medicamentos quando eu suspeito de transtorno bipolar, beleza? Outro ponto que eu preciso investigar: abuso de álcool, tá? Aqui nós utilizamos o AUDIT-C, tá? Que ele avalia a frequência e a quantidade. É bem simples, bem fácil, são essas 3 perguntinhas aí. A escala está no slide, mas o importante é que, se o somatório for igual ou maior que 3 para mulheres ou 4 para homens, isso já indica um uso problemático de álcool. Beleza, pessoal? E por último, mas de forma nenhuma menos importante, a investigação de risco de suicídio. A pergunta direta é: alguma vez você já pensou em tirar a própria vida? Essa pergunta ela é fundamental. Mesmo que o paciente não traga isso espontaneamente, a gente precisa perguntar. É uma questão de segurança para o paciente, tá? Então, além de pensar na ansiedade, a gente precisa olhar o todo, porque essas
comorbidades que eu acabei de citar aqui, elas mudam completamente o manejo. Tranquilo, gente? Então, vamos passar agora para os critérios diagnósticos de alguns dos principais transtornos ansiosos. Gostaria que vocês se atentassem e tomassem nota, porque eles são fundamentais para diferenciarmos qual tipo de transtorno ansioso o paciente apresenta. Mais uma vez, aqui, o nosso objetivo não será exaurir o tema de transtornos ansiosos, tá? Mas sim pontuar uma abordagem que os capacite aí para atender os principais transtornos. Então, vejam só. Aqui, a gente tem os critérios diagnósticos segundo o DSM-5, e é importante saber isso porque o diagnóstico depende desses critérios bem estabelecidos, tá? O transtorno de pânico, então, ele é caracterizado por ataques de pânico recorrentes e inesperados. E o que é um ataque de pânico? É um surto abrupto, de medo intenso ou desconforto que atinge um pico em poucos minutos. Durante esse episódio, precisam aparecer pelo menos 4 dos sintomas que estão listados aqui no item A. Então, vamos dar uma olhada neles aí. Palpitações, sudorese, tremores, sensação de falta de ar ou que está sendo asfixiado, dor no peito, náusea, sensação de tontura, calafrios ou ondas de calor, parestesias, desrealização ou despersonalização, que eu já ensinei para vocês lá no exame psíquico, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Esses sintomas, eles aparecem de forma intensa e rápida e muitas vezes o paciente vai parar no pronto-socorro achando que está tendo um infarto, por exemplo. Além disso, o critério B precisa estar presente e exige que depois desses ataques o paciente tenha por pelo menos um mês uma das duas seguintes situações. Primeiro, uma preocupação constante de ter novos ataques de pânico ou de suas consequências, por exemplo, medo de morrer, medo de ter um ataque cardíaco, medo de enlouquecer, ou então o paciente começa a mudar o comportamento de forma mal adaptativa. Por exemplo, ele começa a evitar lugares, começa a evitar situações por medo de ter outro ataque, certo? Aí a gente tem que confirmar os critérios C e D também. C. Essa perturbação não pode ser consequência de uso de substância ou de outra condição médica, como o hipertireoidismo. E D. Ela também não deve ser explicada por outro transtorno mental, como a fobia social ou transtorno obsessivo-compulsivo. Beleza? Então, resumindo, ataques inesperados e recorrentes, seguido por medo persistente ou mudança de comportamento. Beleza? Agora, pessoal, vamos falar do transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Esse transtorno é caracterizado por uma ansiedade e uma preocupação excessivas, que a gente também chama de expectativa apreensiva. E essa ansiedade não é pontual, tá? Ela acontece na maioria dos dias por pelo menos 6 meses e está relacionada a diversos aspectos da vida, como desempenho escolar, profissional, financeiro, saúde, entre outros. O paciente precisa preencher os critérios de A até F, tá? O item B diz que o indivíduo tem dificuldade de controlar essa preocupação, ou seja, ele percebe que está ansioso demais, mas não consegue desligar. Já o item C, pessoal, traz os sintomas físicos e cognitivos que acompanham essa ansiedade. Para fechar o critério, é preciso que estejam presentes pelo menos 3 desses sintomas e que eles apareçam na maioria dos dias dos últimos 6 meses, sendo esses sintomas inquietação, ou sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadigabilidade, irritabilidade, dificuldade de concentração ou sensação de branco na mente, tensão muscular, distúrbios do sono, tá? No item D, o DSM reforça que essa ansiedade tem que causar sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida da pessoa.
E claro, como em qualquer diagnóstico psiquiátrico, a gente precisa garantir que essa perturbação não seja explicada por efeitos fisiológicos de substâncias ou condições médicas, tá? No item é onde fala essas questões, tá? E que também ela não seja melhor explicada por outro transtorno mental, que é o que está no item F. Então, resumindo, é uma ansiedade persistente, difícil de controlar, com sintomas físicos e impacto real na vida do paciente. Tranquilo, pessoal? Agora vamos ver o transtorno de ansiedade social, que também é conhecido como fobia social. Esse transtorno, gente, ele é caracterizado por um medo ou ansiedade intensos diante de uma ou mais situações sociais nas quais o indivíduo pode ser exposto à avaliação de outras pessoas. Isso inclui interações como manter uma conversa, encontrar desconhecidos, comer ou beber na frente dos outros ou até falar em público. Por exemplo, numa apresentação de trabalho. No critério B, o que o paciente teme é demonstrar sintomas de ansiedade nessas situações e ser julgado por isso, como parecer ridículo, humilhado ou inadequado, o que poderia levar à rejeição ou constrangimento. Já o critério C, pessoal, ele reforça que essas situações sociais quase sempre provocam medo ou ansiedade no paciente. E no item D, esse medo é tão forte que leva o indivíduo a evitar completamente essas situações ou enfrentá-las com intenso sofrimento, tá? O critério E fala sobre a desproporção, ou seja, o medo é desproporcional à ameaça real apresentada pela situação, considerando o contexto sociocultural, e esse quadro precisa ser persistente, durando geralmente mais de 6 meses, tá? Que é o item F. O critério G, ele lembra que esse medo ou esquiva precisa causar sofrimento clinicamente significativo ou prejudicar o funcionamento social, profissional ou outras áreas importantes da vida da pessoa. E como sempre, a gente precisa descartar outras possíveis causas, né? O critério H fala sobre substâncias ou condições médicas que podem causar esse quadro. O item I orienta a verificar se não se trata de outro transtorno mental, como pânico ou autismo, e o item J trata de quando existe uma condição médica que pode provocar o medo de avaliação negativa. Por exemplo, alguém com uma lesão desfigurante no rosto, né? Então, ele considera aí nesse item J que se outra condição médica estiver presente, o medo, a ansiedade e esquiva é claramente não relacionado a ela ou então é muito excessivo. Beleza? Certo, pessoal? Então, resumindo, se a ansiedade social é intensa, frequente, desproporcional, persistente e causa prejuízo, a gente deve pensar em fobia social. Reforçando que sempre os critérios do DSM-5 para serem completados precisam preencher todas essas letrinhas, no caso aqui de A até J, certo? Deu para entender? Qualquer coisa, pause o vídeo e volte ao ponto de dúvida. Beleza, pessoal? Podemos seguir? Agora então vamos falar sobre fobia específica. Aqui o foco do medo ou da ansiedade está em um objeto ou situação muito específicos. Por exemplo, voar de avião, medo de altura, ansiedade com altura, alguns animais, injeção, ver sangue, entre outros. Segundo o critério A, esse medo ou ansiedade é acentuado e sempre ligado a esse objeto ou situação específica. No critério B, a gente vê que essa resposta de medo ou ansiedade aparece quase sempre automaticamente, sempre que a pessoa se depara com aquilo que ela teme. Já no item C, a gente observa que a pessoa evita esse objeto ou essa situação a todo custo, e se tiver que encarar, é com muito sofrimento e angústia.
No critério D, o medo é considerado desproporcional, ou seja, ele é maior do que a situação justificaria, levando em conta o perigo real e o contexto sociocultural, e esse quadro precisa ser persistente. O DSM estabelece aí uma duração mínima de 6 meses para isso ser considerado clínico, tá? Isso aí é o critério E. O critério F é aquele que aparece em vários transtornos, né? Que o medo ou a esquiva precisa causar sofrimento clinicamente significativo ou prejudicar a vida da pessoa, seja no trabalho, nos estudos, nos relacionamentos, enfim. E por fim, o critério G reforça que essa perturbação não pode ser melhor explicada por outro transtorno mental, como pânico, transtorno obsessivo-compulsivo ou transtorno do espectro autista. Então, em resumo, se a pessoa tem medo intenso, específico, persistente, desproporcional e com prejuízo funcional, vale a pena aqui pensar em fobia específica, tá? Provavelmente vai fechar os critérios, tranquilo? Fechando aqui, pessoal, os principais transtornos de ansiedade que eu gostaria de conversar com vocês, vamos falar agora sobre o transtorno obsessivo-compulsivo, o famoso TOC. Segundo o DSM-5, o diagnóstico exige a presença de obsessões ou compulsões ou as duas ao mesmo tempo. Vamos entender o que são obsessões. Olhem aí. São pensamentos, impulsos ou imagens que aparecem de forma recorrente, persistente e indesejada. A maioria das pessoas reconhece que esses pensamentos são intrusivos, ou seja, invadem a mente sem a pessoa querer e causam ansiedade ou sofrimento. Por isso, o indivíduo tenta ignorar ou neutralizar esses pensamentos com outros pensamentos ou comportamentos. Já as compulsões são comportamentos repetitivos, como, por exemplo, lavar as mãos, organizar, verificar, ou atos mentais, por exemplo, contar, orar em silêncio, repetir palavras, que a pessoa se sente assim na condição, na necessidade de fazer, quase que como um ritual, para que ela consiga aliviar a ansiedade provocada pelas obsessões. Essas ações geralmente não têm uma relação real com o que a pessoa quer evitar ou são claramente excessivas, beleza? O critério B diz que essas obsessões ou compulsões tomam tempo, normalmente aí mais de 1 hora por dia, ou causam sofrimento significativo ou prejudicam o funcionamento da pessoa no trabalho, na escola, na vida social. Já o critério C reforça que esses sintomas não devem ser causados por efeitos de substâncias ou outras condições médicas. E o critério D lembra que também não podem ser melhor explicadas por outro transtorno mental, como a ansiedade generalizada ou transtorno psicótico. Agora observem que o DSM também traz um especificador sobre o grau de insight do paciente, com bom ou razoável insight, né? O paciente aí reconhece que as crenças são exageradas ou irracionais. Com pouco insight, né? Aí o paciente acredita que as crenças são provavelmente verdadeiras, né? E sem insight ou com crenças delirantes, o paciente está convencido de que as crenças são verdadeiras sem questionar. Tá? Existe ainda a possibilidade de o TOC estar relacionado à história atual ou passada de transtornos de tiques. Tá? Então, para fechar, TOC é obsessão e ou compulsão com prejuízo funcional e com ou sem consciência crítica. Beleza, pessoal? Além dos transtornos de ansiedade que a gente já discutiu, também é importante considerar outros quadros que envolvem sintomas ansiosos, pessoal. Eu não detalhei aqui para vocês os critérios do DSM-5 dessas condições, mas aqui uma breve descrição de suas características. Então, vejamos. O primeiro deles é a agorafobia, né? Aqui, a ansiedade aparece em situações nas quais a pessoa sente que seria difícil escapar ou receber ajuda caso algo ruim aconteça. Por exemplo,
exemplo, se ela tiver um ataque de pânico. Essas situações incluem lugares fechados, multidões, transporte público, e por medo disso, a pessoa começa a evitar esses locais, tá? A palavra aqui vem inclusive de ágora, né? De público, de estar em público ali, beleza? O outro quadro que vale lembrar é o transtorno de estresse pós-traumático. Nesse caso, o gatilho é um evento traumático vivido diretamente ou testemunhado, né? E depois desse evento, o paciente pode apresentar revivências, pensamentos intrusivos, pesadelos, comportamento de esquiva em uma reatividade muito intensa, tá? Por exemplo, irritabilidade, hipervigilância, sustos fáceis, tá? Então fiquem atentos porque esses transtornos também envolvem ansiedade, mas têm características bem específicas que diferenciam cada um deles. Certo, pessoal? Beleza, então. Até aqui aprendemos a diferenciar os principais tipos de transtornos ansiosos, o que precisamos perguntar quando pensamos nesses transtornos, como fazer o diagnóstico diferencial e os critérios do DSM-5 de alguns desses transtornos. Agora, como abordar esses quadros? Vejam só. A condução do tratamento, pessoal, pode ser guiada pela pontuação no GAD-7, né, que é um questionário de rastreio para ansiedade que eu ensinei a vocês lá na aula de rastreamentos, lembram? Não obrigatoriamente, mas é uma ajuda para a gente monitorar a intensidade desses sintomas. Ele ajuda aí a classificar a gravidade dos sintomas, de 5 a 9 pontos é considerado ansiedade leve, de 10 a 14 pontos é moderada, de 15 a 21 pontos é grave. Lembrando que ele não faz diagnóstico, ele serve como um rastreio e se der positivo a gente tem que ver se preenche algum daqueles critérios do DSM-5 para alguma das condições de ansiedade, tá? Lembrando que o GAD-7 ele é muito mais útil quando estamos falando do transtorno de ansiedade generalizada, tá? O principal objetivo do tratamento, pessoal, é reduzir os sintomas de ansiedade e melhorar o funcionamento do paciente no dia a dia. Tá? A escolha do tratamento, então, vai depender da gravidade do quadro, das comorbidades, das preferências do paciente e também dos recursos disponíveis. Sobre as medidas não farmacológicas, eu destaco aqui para vocês o exercício físico, práticas de meditação, espiritualidade, tudo isso tem um certo grau de evidência de benefício, tá? Mas o tratamento não farmacológico mais validado é a psicoterapia, aqui especialmente a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, tá? Que é a que tem maior evidência de eficácia no manejo de ansiedade quando estamos falando de psicoterapia. Beleza? Então, sempre vale a pena encaminhar esses pacientes aos serviços de psicologia para um manejo psicoterápico. Beleza? E quando necessário, a gente também pode lançar mão dos psicofármacos, tá? Aqui, ansiolíticos, antidepressivos são termos intercambiáveis, tá? São as mesmas classes de medicações. Em muitos casos, também é muito eficaz a combinação da psicoterapia com os psicofármacos, tá? Então, lembrem, abordagem sempre individualizada, levando em conta o contexto do paciente e o grau de intensidade dos sintomas, beleza? E aí, como fazer isso, professor? Então, olha só, pessoal, quando os sintomas são leves, o ideal é começar apenas com medidas não farmacológicas, como a gente já viu, exercício físico, técnicas de relaxamento, espiritualidade e principalmente a psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental. Agora, se o paciente apresenta sintomas com prejuízo importante na vida diária, ou se os sintomas são refratários, ou seja, não melhoraram aí com essas medidas iniciais, aí sim a gente deve considerar o uso de psicofármacos e intensificar a psicoterapia, lembrando sempre de respeitar as preferências do paciente e avaliar os recursos disponíveis, beleza? Então, pessoal, seguindo aqui para vocês conhecerem um pouco mais dos psicofármacos na ansiedade, vamos pontuar aqui os principais psicofármacos utilizados no tratamento da ansiedade. Os mais comuns são
os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, os ISRS. Entre os principais, a gente tem a fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram, escitalopram, no caso específico do toque, a fluvoxamina, tá? Esses medicamentos são indicados aí para vários transtornos ansiosos. Então, transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social, tá? Que aí tá como TAS, o TEPT, né? O transtorno do estresse pós-traumático, o TOC, tá? Agora, é importante lembrar das contraindicações. Os ISRS não devem ser usados juntos com os inibidores da MAO, nem com a pimosida, tá? E também devem ser evitados nos casos de hipersensibilidade ao fármaco, beleza? Em relação aos efeitos colaterais mais comuns, temos uma lista extensa. Vejam aí: náuseas, dor de cabeça, sonolência ou insônia, tontura, diminuição do apetite, desconforto abdominal, agitação, sudorese, boca seca, tremor, alterações sexuais como a diminuição da libido, anorgasmia e retardo na ejaculação. Além disso, astenia, risco de sangramento, principalmente porque eles fazem ali uma inibição da agregação plaquetária, tá? Então, todos esses efeitos colaterais mais comuns podem acontecer com os ISRS, tá bom? Agora falando dos IRSNs, que são os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Os principais são a venlafaxina em sua formulação XR e a duloxetina, para os casos de ansiedade, tá? Eles têm indicações parecidas, tá? Com os ISRS, então transtorno do pânico, TAG, ansiedade social, TEPT e no caso do TOC, só a venlafaxina em doses mais altas que é indicada, tá? Os efeitos colaterais são bem parecidos, né, com os dos ISRS, como náuseas, insônia, sonolência, tremor, disfunção sexual, sudorese, hipertensão arterial, né, e também aumento do risco de sangramento, tá? E seguindo aqui, outros dois grupos, pessoal, também importantes nos transtornos ansiosos. São aí os antidepressivos tricíclicos e os benzodiazepínicos. Começando aqui pelos tricíclicos. Os principais são amitriptilina, nortriptilina, imipramina, clomipramina, tá? Eles são indicados aí nos transtornos de pânico, TAG, ansiedade social, TEPT, TOC, tá? Mas atenção para as contraindicações desses medicamentos, tá? Eles não devem ser usados em pacientes com cardiopatias, ilho paralítico, glaucoma de ângulo fechado, prostatismo, retenção urinária, feocromocitoma, uso de imal, tá? E tem algumas contraindicações relativas aí, idosos, pacientes com risco aumentado de suicídio, tá? Isso porque a janela terapêutica dele é estreita e doses mais elevadas aí, por exemplo, maior que 1 grama, já são bem tóxicas e acima de 2 gramas podem ser letais, tá? Lembrem disso para vocês não se esquecerem. Lá na aula de depressão eu comentei isso, lembram? Entre os efeitos colaterais mais comuns aí temos boca seca, constipação, ganho de peso, hipotensão postural, sedação, tontura, visão borrada, sudorese, sonolência, tremores, fadiga, retardo na ejaculação. No eletrocardiograma, eles podem prolongar o intervalo QT, PR e também alargar o QRS. Então, é essencial monitorar principalmente em idosos ou pacientes com risco cardiovascular, tá? Então, questões cardiovasculares, estejam atentos quanto à questão de tricíclicos, tá? Algumas vezes vão ser contraindicados ou então vão necessitar desse monitoramento. Agora, os benzodiazepínicos como diazepam, clonazepam, alprazolam, bromazepam, lorazepam, tá? Eles são usados aí como adjuvantes no início do tratamento, tá? Então, naturalmente, a gente não vai utilizá-los sozinhos, tá? Mas iniciou o tratamento ali com um inibidor seletivo da recaptação de serotonina ou um dual, né? Que a gente chama também de dual essas medicações. Eu não sei se eu já usei esse termo ao longo da aula com vocês, né? Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente também chama eles de dual, tá?
ou os antidepressivos tricíclicos. Então, começou algum desses, podemos utilizar por curtos períodos, né, os benzodiazepínicos, tá? Raras exceções, eles vão ser utilizados isoladamente, tá? E por curtos períodos, em todos os casos. E aí, pessoal, a gente precisa ter muito cuidado com esses medicamentos aqui, os benzodiazepínicos. Eles são interessantes, mas algumas questões, contraindicações aí. Gestantes, lactantes, idosos, pacientes com risco de dependência ou abuso de substâncias, prejuízo cognitivo ou histórico de depressão. E os efeitos colaterais são importantes, olha aí, sonolência, sedação, ataxia, dificuldade de concentração, fadiga, perda de memória, retardo psicomotor, além do alto potencial de dependência desses medicamentos. Então, pessoal, benzodiazepínicos devem ser utilizados com critério, por tempo limitado e com acompanhamento profissional ali muito próximo, combinado? Agora então que a gente já viu os principais psicofármacos, vamos revisar o que fazer depois que o tratamento medicamentoso é iniciado. Esse acompanhamento ele é essencial, pessoal. Primeira coisa, reavaliar o paciente, né, dentro de uma semana, importantíssimo, tá? Nesse primeiro retorno, então, a gente avalia adesão, efeitos colaterais, se houve algum sinal de virada maníaca. Se a tolerância estiver boa, seguimos com o mesmo medicamento aí por mais 4, 5 semanas, tá? Lembrem que os psicofármacos geralmente demoram aí 4 a 6 semanas para fazer o efeito completo, né? Eles possuem esse período de latência. Agora, se tiver forte intolerância, aí já na primeira semana, a conduta é trocar o fármaco, tá? Se o paciente tolerar bem por 6 semanas, mas não apresentar melhora clínica mesmo com a dose terapêutica adequada, a gente pode tentar aumentar a dose desse remédio até a dose máxima terapêutica, tá? Antes da gente considerar trocar esse remédio. O up-to-date, pessoal, ele considera, inclusive, a gente esperar de 8 até 12 semanas, tá? Para pensar em realmente falar que o remédio não está fazendo efeito, tá? Eles consideram, né, essas questões idiosincráticas de cada paciente e que em alguns casos pode sim ser necessário um tempo mais prolongado. Mas em geral, esse prazo aqui já dá para a gente perceber essas questões, né? Se vai ser possível aumentar a dose ou talvez ter que trocar esse fármaco. Por outro lado, pessoal, se o paciente apresentar alguma melhora, mas ela for só parcial, também vale a pena ajustar a dose, tá? Claro aí, respeitando os limites máximos de cada medicação. E se mesmo depois disso tudo, com dose máxima, reavaliação a cada 6 semanas, o paciente continuar sem resposta satisfatória, aí entra a opção de associação. A gente pode combinar antidepressivos de classes diferentes, como, por exemplo, os ISRS com os IRSN ou os ISRS com os antidepressivos tricíclicos, tá? E aí, nos casos mais refratários, podem ser considerados até anticonvulsivantes ou antipsicóticos associados a algum desses antidepressivos ansiolíticos, dependendo do caso, tá? Então, pessoal, tratamento medicamentoso exige paciência, monitoramento e muita individualização na conduta. Beleza, gente? Tudo certo até aqui? E aí, eu citei para vocês, lá dentro dos fármacos, que nos transtornos ansiosos, os benzodiazepínicos podem ser fármacos que a gente utilize para um primeiro momento ali com essa medicação. Então, eles podem ser uma ferramenta importante no início do tratamento, por conta ali do período de latência que eu citei para vocês, né, dos ansiolíticos, antidepressivos. Então vejam só, os benzodiazepínicos são indicados em quadros de ansiedade mais intensa, aquela que o paciente não está conseguindo funcionar bem no dia a dia e precisa de um alívio mais rápido dos sintomas, porque o efeito desses benzodiazepínicos costuma ser bem rápido, tá? Outra situação comum é associar o benzodiazepínico ao início do antidepressivo,
porque esses fármacos levam algumas semanas para fazer efeito. Então, o benzo entra aí para segurar a onda, enquanto o antidepressivo começa a fazer efeito, tá? Mesmo no caso da pessoa não ter uma ansiedade muito intensa, mas aí você já quer aquele efeito mais rápido, e aí o antidepressivo, o ansiolítico, ele leva esse período de latência. Lançar a mão do benzo aqui costuma ser bem eficaz, tá? Eles são eficazes no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, da ansiedade social, do transtorno do pânico. E aí, anteriormente eu citei assim para vocês, que preferencialmente eles vão ser utilizados com um fármaco de estabilização, né? Então, no caso, um ansiolítico, um antidepressivo, né? Que vai ser o basal. Mas também, por exemplo, nos casos de ansiedade social. Muitas vezes a ansiedade social, o tratamento dela vai ser mais psicoterapia. Mas, no contexto do paciente se expor a uma situação específica, ele pode lançar mão exclusivamente do benzodiazepínico isolado naquele momento, tá? Então, ele também pode ser utilizado isoladamente. Mas o mais comum é a gente combinar ele, né, com o antidepressivo no paciente que tem muita ansiedade, ou então para a gente poder cobrir o paciente nesse período de latência dos medicamentos, beleza? Mas atenção, eles não têm eficácia comprovada no toque e nem no TEPT, tá? Um ponto positivo é que, como eles têm início de ação muito rápida, geralmente minutos, horas, o paciente já começa a desfrutar da melhora desses sintomas ansiosos, tá? Mas um uso prolongado é um grave problema, porque está associado à dependência física e psicológica, tá? Esses aqui, diferente dos ansiolíticos, dos antidepressivos, que não causam dependência, o benzodiazepínico causa, tá bom? Por isso a indicação tem que ser bem criteriosa e o acompanhamento bem próximo, tá? E geralmente, pessoal, nós vamos restringir o uso desse medicamento no máximo a 4 semanas, tá? Aqui no finalzinho do slide tem um exemplo de prescrição, olha só. Clonazepam sublingual, tá? 0,25 mg de 1 a 2 vezes ao dia. Tá? Se os sintomas são intensos e persistem após a primeira semana, é possível a gente até aumentar, tá? 0,5 mg por dia a cada 3 dias, sempre observando resposta e os efeitos adversos. Outra possibilidade é a gente deixa o medicamento para o paciente usar sublingual 1 a 2 vezes ao dia e orienta que, se ele tiver alguma piora dos sintomas em algum momento específico ou começar a sentir que vai começar um ataque de pânico, ele vai e toma outro, tá? Lembrando que a dose máxima é 6 mg por dia, não exceder hipótese alguma essa dose, tá? E o período de uso ideal não deve ultrapassar 4 semanas. Então, resumindo, benzodiazepínico é útil, mas com cautela, por tempo limitado e sempre com plano de retirada. Combinado? Um outro ponto importante, pessoal, que eu gostaria de pontuar com vocês, como eu acabei de citar os ataques de pânico, né, é justamente sobre eles, que são situações angustiantes, tá? Quando vocês presenciarem, se não tiver presenciado, é angustiante, tanto para o paciente quanto para quem está atendendo esse paciente. Primeiro ponto que precisa ficar claro aqui para vocês. Ataques de pânico não acontecem só no transtorno de pânico, tá? Ele é um dos critérios lá para preencher, né? Ele e outros critérios preenchidos a gente fala em transtorno de pânico, mas ele pode surgir em qualquer outro transtorno ansioso, tá? Então, sempre que alguém chegar com sintomas intensos como palpitação, falta de ar, sensação de morte iminente, a gente precisa lembrar disso, tá? Para ser um transtorno de pânico, além do ataque de pânico, o paciente precisa preencher os demais critérios. Então, reforçando isso aqui com vocês. Mas mesmo se não preencher critérios de transtorno de pânico, paciente com outros transtornos ansiosos podem apresentar, em algum momento, ataques de pânico. Ficou claro, gente? Então, nesses casos, ao atender um paciente com ataque de pânico, nós precisamos ficar atentos aos diagnósticos diferenciais, tá? Por exemplo, infarto do miocárdio
pode se apresentar com sintomas parecidos, então é essencial fazer uma boa avaliação clínica, tá? Se o quadro for realmente sugestivo de um ataque de pânico, o mais importante é tranquilizar o paciente, explicar que os sintomas vêm de um ataque de ansiedade, que são desagradáveis, mas não vão colocar a vida dele em risco, tá? Importante reforçar que esses sintomas são passageiros, né? O ataque de pânico dura aí entre 10 a 30 minutos, orientar a respiração, que isso vai ajudar muito. O ideal é que o paciente respire pelo nariz e não pela boca, usando respiração diafragmática, lenta, tá? Tentar diminuir o número de inspirações por minuto para evitar a hiperventilação, que piora o quadro, né? O paciente que está hiperventilando piora o quadro, então tentar diminuir o número de inspirações. E se a crise estiver muito intensa ou ficar prolongada, aí pode ser necessário o uso de benzodiazepínicos de rápida ação. Tá? Aí dois principais é o diazepam ou o alprazolam, também sempre utilizados com critério, tá bom? Beleza, pessoal? E para fecharmos nossa aula de transtornos ansiosos, vamos falar também sobre o acompanhamento do paciente ao longo do tratamento e quanto tempo esse tratamento deve durar. Vejam só. A primeira reavaliação, pessoal, então ela vai ser feita ali com 1 semana do uso do psicofármaco. Nós já comentamos, checar a adesão, efeitos colaterais, sinais de alerta, como por exemplo a virada maníaca, tá? Depois nós vamos fazer uma nova reavaliação entre 4 a 6 semanas de uso da medicação, tá? Para avaliar justamente a resposta terapêutica, porque já deu tempo de latência do medicamento. Lembrando aí que se a resposta estiver boa, continuamos acompanhando com reavaliações mensais, especialmente aí na 8ª, na 12ª semana de uso do medicamento. É interessante voltarmos a ver esse paciente. E uma vez que o quadro estabilizou, a gente pode espaçar mais esse acompanhamento, tá? Algumas vezes, dependendo do quadro clínico, a gente pode fazer reavaliações até a cada 2 meses, mas mais uma vez, isso vai ser individualizado paciente a paciente, tá? Lembrando que sempre que houver troca de medicação ou ajuste de dose, é importante reavaliar o paciente em até 2 semanas, tá? Isso evita que a gente perca o controle do quadro clínico desse paciente, tá? Para acompanhar a evolução dos sintomas de forma mais objetiva, o uso do HAD-7 pode ser utilizado, tá? É uma ferramenta simples, ajuda a medir a resposta ao tratamento ao longo prazo, lembrando que ele é mais indicado para uso no transtorno de ansiedade generalizada, né? Se vocês forem olhar, ele busca mais ou menos esses critérios ali. Sobre a duração, recomenda-se manter o uso dos antidepressivos por pelo menos 1 a 2 anos, tá? Mesmo após melhora dos sintomas. Isso é importante para prevenir recaídas, que são muito comuns nos transtornos ansiosos. E depois do tratamento de manutenção, a gente deve descontinuar a medicação de forma gradual, lembrando que a retirada brusca pode causar sintomas de descontinuação e até às vezes confundir com a recaída. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente finaliza aqui nossa aula sobre transtornos de ansiedade. Espero que tenha ficado claro para vocês o quanto esse tema é relevante na prática clínica e como um bom raciocínio diagnóstico aliado a uma abordagem cuidadosa pode realmente fazer a diferença na vida do paciente. Beleza? Se ficou alguma dúvida, anotem e tragam nas discussões, no nosso próximo encontro. E no mais, desejo bons estudos a todos e até a próxima.